dos juízes portugueses ressaltou muito a ideia de que os juízes nacionais são juízes comuns do direito da União Europeia, integram a estrutura jurisdicional da União Europeia, e é precisamente nesse sentido que precisam ser apoiados naquilo que é a independência judicial. E, portanto, temos aqui o Poder Judiciário, temos aqui a representação do Poder Executivo da União Europeia, para nos ajudar a pensar as medidas que podem ser adotadas no sentido de construir isso que nós estamos aqui a tentar equacionar e assumir responsabilidades para nós, quer dizer, nós, sociedade civil, não esperar pelo poder público. O que nós efetivamente podemos fazer, e no rastro das sugestões que foram aqui deixadas pelo professor Vital Moreira, eu passava, então, a palavra, seguindo aqui a ordem que foi definida no programa, passava a palavra ao meu querido amigo José Igreja Matos, e depois, então, a Sofia Alves. Igreja, por favor. Ora, muito boa tarde a todos. Eu queria, naturalmente, começar por agradecer ao Sr. Bastonário pelo convite. É uma oportunidade ótima para nós, a Associação Europeia de Juízes, estar aqui a partilhar um pouco do nosso trabalho e das nossas inquietações no contexto da União Europeia. Queria, naturalmente, saudar as companheiras de mesa, em particular a moderadora, a querida amiga, e a doutora Sofia Colares Alves, que conheci agora. Em terceiro lugar, e se me permitem, queria saudar o Sr. Conselheiro Henriques Gaspar, que é uma figura modelo de juiz e quem eu tenho o prazer e a honra de poder ser, enfim, ter alguma amizade com ele e com quem tenho, de facto, uma admiração enorme. E, finalmente, em quarto lugar, queria saudar as pessoas que pacientemente esperaram até agora e se mantêm sentadas, dispostas a ouvir-nos, o que já demonstra, de facto, uma generosidade que eu queria assinalar. Bom, eu ouvi aqui falar que havia pessoas eurocalmas, foi uma expressão que foi utilizada aqui há pouco. Eu diria que, se tivesse que me definir, seria um euro preocupado e, no limite, um euro nervoso. E procurarei explicar isso no texto que escrevi, tendo tido o cuidado de escrever um texto, essencialmente porque a plateia, enfim, assim o exige e a excelência das pessoas que estão aqui presentes. Bom, corria o ano de 2014, Manamá, capital do Bahrein. Convidado para ministrar uma formação na área dos direitos humanos, juntamente com um professor egípcio e um advogado britânico, tomávamos os três o pequeno almoço, procurando travar conhecimento. À mesa, o colega inglês segurava um pequeno objeto, um bibelô, um pato de madeira, que encontrara no quarto, para logo solicitar ao empregado de mesa o empréstimo de uma chave de fendas, a maior que encontrasse. Paixão pela bricolagem? Interrogava-me eu entre o surpreso e o divertido. Horas depois, em pleno curso, perante uma plateia artificial e ausente, no limite do cinismo, o advogado, porém, brandia os dois objetos, um em cada mão, e interpelava enérgico o auditório. O que significam os direitos humanos? Um mero bibelô, como este patinho de madeira, uma peça decorativa para confortar olhares estrangeiros? Ou uma chave de fendas, grande como esta, capaz de descerrar o que permanece fechado, de avançar quando tudo parece bloqueado? Outubro de 2015, Budapeste, Hungria. A convite da International Bar Association, reencontrava o eloquente advogado inglês. Agora, a tarefa era monitorizar o sistema judicial húngaro, depois das reformas encetadas pelo poder político. A conclusão resultou incontornável, emulando a de várias instituições internacionais. O órgão correspondente ao nosso Conselho Superior da Magistratura, composto por juízes eleitos pelos seus pares, tornara-se uma instituição de mera fachada. O judiciário era controlado por um outro órgão, entretanto criado, cuja presidente, próxima do regime, punha e dispunha das carreiras judiciais, premiando uns, punindo outros, a partir de fidelidades internas. A independência dos juízes desfalecia exangue. Na sala onde Mrs. Amdo, que é o nome desta senhora, nos recebeu, altiva perante nós, os estrangeiros,
rodeada de um numeroso grupo de jovens assessores, pontificavam pequenas peças decorativas de arte húngara. Apresento-vos Atanasov, juiz búlgaro, presidente da Associação Nacional de Juízes. A quando da adesão do seu país à União Europeia, os magistrados foram incentivados a organizarem-se coletivamente, de modo a ajudarem, no contexto de uma jovem democracia, à consolidação do Estado de Direito. Apoiada fortemente por fundos europeus e por vários países, em especial a Holanda, tinha sido possível erigir uma associação de juízes presente junto da sociedade civil, que desenvolvia um trabalho de partilha de boas práticas e de disseminação de estándares internacionais, abrindo caminhos para um judiciário imparcial, descerrando o que antes parecia fechado. Até que uma nova lei foi aprovada. Associações como esta deixavam de poder receber financiamentos, em especial do estrangeiro. A asfixia financeira tornou-se inevitável e Atanas confessava-me com amargura, um destes dias, como presidente não queria ver a minha associação transformar-se num mero bibelô. Norte da Polónia, 2018. Jantar de juízes, no final de um congresso académico. Uma colega explicava-me um caso difícil que tivera. Pressionada pelo Ministério Público polaco, esse mesmo que desde 2016 o Procurador-Geral é o Ministro da Justiça, ouvira em interrogatório judicial alguns administradores de uma empresa pública acusados de vários crimes, designadamente de corrupção. Nomeados pelo governo anterior, a prisão preventiva era-lhe exigida. Pediu tempo. Perdeu muitas horas, noite adentro, examinando as provas. E no final recusou a prevista chancela. Não haviam indícios suficientes, ficariam em liberdade. Sei que a minha carreira está arruinada. Não faz mal, filo pelos meus filhos. Com estas palavras, recuo a 2015. Chama-se Mehmet Tank. É um juiz turco, de inteligência viva, alegre, curioso, sempre me falara com entusiasmo da adesão do seu país à União Europeia. Via na nossa União um espaço de paz e democracia, onde se exige aos juízes a imparcialidade que só a independência autoriza, em nome de uma igualdade cidadã. Naquele dia, porém, o olhar úmido com que me fitou envelhecera definitivamente, pronunciando o terror. José foi transferido para um tribunal junto da fronteira síria. Sei bem porquê, já me tinham avisado. Demasiada independência. Pensei abandonar a magistratura, o país. Não o farei. E aquela mesma frase. Faço pelos meus filhos. No ano seguinte, à semelhança de cerca de 4.500 magistrados turcos, Mehmet Tank foi sumariamente demitido e, tal como aconteceu com cerca de 3.000 juízes, está preso há cerca de 2 anos. Aguardam-no ainda alguns anos mais de prisão, em condições terríveis para si e para os seus. A Associação Europeia de Juízes expendeu mais de 100 mil euros num fundo humanitário para famílias de juízes e procuradores turcos. O montante da ajuda é quase simbólico, 900 euros, concedido numa única ocasião a cada família e destinado a cobrir despesas básicas de sobrevivência. Numa das muitas cartas de agradecimento que recebemos no nosso secretariado, uma mãe conta-nos como o seu filho de 3 anos ficara comovido com o brinquedo simples que ela lhe dera. Como pudeste comprá-lo, mãe? Graças a uns colegas juízes bondosos lá na Europa. Seguramente o joguete não seria mais que um pequeno objeto, talvez de madeira. Neste enquadramento, rapidamente traçado, procurei, com o retrato da vida de pessoas concretas, ir ao encontro daquele que é o motivo desta conferência. Revelar a Europa cotidiana dos cidadãos, no caso de companheiros de ofício. As histórias que vos fui narrando retratam uma realidade crescentemente angustiante para os atores dos sistemas judiciais
no seio do nosso velho continente. A Associação Europeia de Juízes conta com associações de 43 países da Europa. É completamente apolítica e neutra. É o segredo da sua longevidade. Mas, naturalmente, que tem um compromisso. A defesa dos princípios da separação dos poderes e a defesa da independência do poder judicial. Temos um forte perfil institucionalista. Colaboramos com o Estatuto Formal de Observador em muitas parcerias estratégicas com as Nações Unidas, com o Conselho da Europa, com o Conselho Consultivo dos Juízes Europeus. O seu atual presidente é o vice-presidente da Associação Europeia, com a Comissão de Veneza, com a Greco, cujo presidente é também um membro ativo da nossa associação, ultimamente com a OSCE, com quem mantemos uma relação muito próxima, em particular no acompanhamento da situação que vivem os judiciários do leste europeu, que é extremamente grave, mas também com outras organizações da sociedade civil, como sejam a International Bar Association, a União Internacional des Avocats, a European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights, esta na observação e monitorização de julgamento de juízes e advogados na Turquia. Numa sondagem recente, confrontados com a pergunta: o judiciário do seu país melhorou, piorou ou mantém-se idêntico nos últimos 5 anos? 60% dos nossos associados responderam que a situação se havia claramente degradado no país respectivo. Apenas 10% vislumbraram algumas ténues melhorias. E, porém, ainda há 10, 15 anos atrás, o projeto europeu parecia caminhar para uma consolidação tranquila. As regras básicas do Estado de Direito eram aceites, reconhecidas. Os horrores das 2 grandes guerras demandavam uma serena civilidade. E todos os anos revíamos-nos nas palavras certeiras de Raymond Aron. A sociedade moderna é uma sociedade democrática, que deve ser observada sem arroubos de entusiasmo nem de indignação. Porém, algures nesta caminhada, perdeu-se seguramente o rumo. Talvez porque, uma outra vez, esquecemos as lições soberanas do que nos aconteceu. A nova Europa, unida pelos signos e símbolos do seu terrível passado, é uma façanha. Se os europeus quiserem preservar esse elo vital, o passado terá de ser reensinado a cada nova geração. A União Europeia pode ser uma resposta à história, mas jamais poderá ser um substituto. Defendia prudente Tony Judt na sua História da Europa. Acertadamente, hoje este painel convoca as forças vivas da sociedade civil, questionando como numa integração horizontal podemos alcançar as opiniões públicas nacionais. Desde logo, estes tempos que vivemos exigem a nós, juristas, um remoçado protagonismo. Conto-vos que em maio deste ano a Associação Europeia de Juízes reuniu-se em Berlim com delegações de 40 países. As mais numerosas, curiosamente, eram de países da Common Law, em particular do Reino Unido. Apesar do Brexit? Não, por causa dele, como me explicaram os muitos colegas ingleses. Mas, no que ao caso interessa, na conferência organizada pelo nosso anfitrião, a Associação Alemã, Deutscher Richterbund, com cerca de 16 mil magistrados, é a maior associação do mundo, o comissário Timmermans apelava num tom firme, dramático, partindo do caso polaco. Os juízes europeus têm de ser mais e mais interventivos. Têm que vocalizar o desagrado com a secundarização que os vai segregando enquanto poder. Resulta impossível não descortinar uma inquietante semelhança destes tempos que vivemos com as palavras ingentes de Stefan Zweig, escritas em 1942. Vi crescer e alastrar sobre os meus olhos as grandes ideologias de massas. O fascismo na Itália, o nacional-socialismo na Alemanha, o bolchevismo na Rússia e, sobretudo, a maior de todas as pragas, o nacionalismo que envenenou a flor da nossa cultura europeia. Em todas estas novas políticas, assentes no populismo bipolar, agressivamente nacionalista, um vetor comum sempre irrompe: o ataque, desde a hora primeira, à independência do Poder Judicial, numa estratégia cruzada de condicionamento, amedrontamento e domínio. Mas
Diagnóstico feito, falemos proativamente de soluções para este judiciário em crise. Eu diria que as mesmas se interceptam numa tripla dimensão. A primeira remete-nos para a mundialização dos juízes, na expressão feliz de Garrapon, que resulta também da própria globalização do direito. Demanda, numa perspectiva horizontal, uma comunhão de esforços, não só de magistrados, mas também daqueles advogados, académicos, que se reclamam de uma herança humanista. Cunha Rodrigues já o explicava em 2012, ao defender caber aos juristas, a partir da noção da União Europeia, como uma comunidade de direito, encontrar respostas. E acrescentava, em certa medida, trata-se de não deixar os políticos sozinhos na estrada a remoerem sentimentos de inimizade operativa com o direito. É tempo que a sociedade civil, propulsora da democracia, erga uma comunidade jurídica europeia finalmente alerta para os perigos que defrontamos e que possa abrir canais de comunicação junto de uma cidadania persistentemente desencantada. Naturalmente que a dimensão jurisdicional desempenha neste âmbito um papel decisivo. Numa decisão que já foi citada, 27 de fevereiro de 2018, o Tribunal de Justiça da União Europeia publicava o acórdão ASJP, que resultou justamente de um processo desencadeado em 2012 em Portugal, em muito assente, aliás, num parecer elaborado pela professora Alessandra Silveira e pelo professor Pedro Madeira Frofo. Esta decisão é tida como uma das mais relevantes das últimas décadas do Tribunal de Justiça, a par com o célebre acórdão Lever, de 1986, que afirmou as bases da União Europeia enquanto Estado de Direito. O acórdão impõe que em cada país os tribunais exerçam as suas funções com total autonomia, sem submissão a vínculos hierárquicos ou subordinação em relação a quem quer que seja, sem receber ordens. O problema sentido pelos tribunais polacos levou ainda a uma outra decisão mais recente do Tribunal de Justiça, em muito assente neste acórdão ASJP, que é citado 8 vezes, o qual conclui, no âmbito do mandato de detenção europeu após um reenvio provido da Irlanda, que a autoridade judiciária, caso detecte a existência de um risco de violação do direito a um processo equitativo em razão de falhas generalizadas no que respeita à independência do Poder Judicial, deve verificar do risco de alguém poder ser julgado por um tribunal que não seja independente. Na mesma cena, há menos de um mês, o vice-presidente do Tribunal de Justiça da União Europeia, invocando o artigo 2º, ordenou que a Polónia suspendesse imediatamente, com efeitos retroativos, a aplicação das normas que impunham uma idade de reforma mais baixa para os atuais juízes do Supremo Tribunal. Soube ontem que o governo polaco já comunicou que não irá acatar esta decisão. Uma segunda vertente acarreta rejeitar uma ética dita de convicção, cuja grande eloquência se esgota nas palavras, assumindo-se na senda do propugnado pelo professor Canutilho, uma ética pública de responsabilidade prática. Como refere Amartya Sen, a ética é um pouco como o oxigênio, o ar que se respira. Nota-se penosamente a sua ausência quando se torna rarefeito. O que define o império da lei não é o território, o poder ou o procedimento, mas a atitude. Por isso, a integridade é a chave para entender as profissões jurídicas. As exigências de ética pública, a par com a afirmação da integridade judicial, no que implica do distanciamento dos juízes de complicidades perigosas, adquirem hoje novos contornos, por exemplo, nas questões relativas aos critérios de nomeação de juízes para os tribunais superiores, em particular para os tribunais supremos e para os tribunais constitucionais. Mas, acima do mais, não permitamos que a complacência nos aquiete e imobilize. Num fórum como este, onde emerge a voz resistente do advogado, aquele que está sempre na primeira linha da barricada na defesa do Estado de Direito, replico as palavras de Miguel Veiga. O que há de melhor num advogado é que ele está lá quando não há mais ninguém. Vivemos tempos que reclamam desassombro. Urge definir fronteiras, limites inultrapassáveis. A meu ver, não podemos defender uma União Europeia que silencia regimes estruturados para negar a afirmação da rule of law, cujas raízes são jurídicas, muito mais que políticas. Em especial no que respeita ao papel dos tribunais,
que são aqueles a quem o advogado ainda bate à porta quando nada mais lhe resta. O humorista Groucho Marx avisava com graça que nunca aceitaria ser sócio de um clube, nunca aceitaria pertencer a um clube que o aceitasse como sócio. Interrogo-me, mesmo reiterando que o diálogo deve ser sempre a nossa teimosa opção primeira, se estaremos resignados a acolher, ainda que esbracejando, aqueles que, recusando regras básicas, insistem em afirmar-se parceiros na União Europeia. Para nós, juízes europeus, a divisão está há muito traçada em nome do humilde moleiro de Berlim. Na União Europeia, tal como a idealizamos, o Estado de Direito não é uma opção descartável, mas uma obrigação que a todos se impõe. Porque, afinal, tudo se sintetiza numa pergunta seminal. Que futuro terá a União Europeia no que a afirmação do Estado de Direito diz respeito? A do bibelô? Seguramente aconchegado e afável? Ou da chave de fendas, que afronta supostas inevitabilidades? Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, Igreja. Depois teremos um pequeno momento de diálogo. Eu passava, então, imediatamente a palavra a Sofia Alves. Por favor, minha querida, sinta-se à vontade. Obrigada. Eu faço as palavras minhas, as palavras de agradecimento à Ordem, ao Sr. Bastionário, à Alessandra, à Margarida e a todos que me deram mais uma oportunidade de comunicação sobre as inúmeras questões que assolam a União Europeia, mas também, sobretudo, e é o meu papel aqui hoje, é relembrar de todo o positivo e as oportunidades que temos e que a União Europeia nos traz. Eu sou sempre um bocadinho, eu vou fazer talvez uma apresentação um bocadinho diferente daquelas que foram feitas até agora, aliás, porque eu preparo sempre uma apresentação, até preparei alguns slides, porque a comunicação também, eu pelo menos gosto muito da comunicação através da imagem, e eu gostaria, no fundo, de aproveitar esta oportunidade e agradeço a todos os resistentes que ainda estão aqui na sala, para vos dar alguns exemplos do que nós temos andado a fazer, não só a nível central de Bruxelas, Comissão Europeia, para divulgar as iniciativas e ultrapassar, ou tentar diminuir este fosso que existe, que eu acho que é mais percepção do que a realidade entre os cidadãos e a União Europeia. E eu começo por aqui. Eu tenho estas funções há cerca de 2 anos e meio e tenho andado por este país incessantemente. Devo dizer, só nas últimas 2 semanas estive na Madeira, estive nos Açores, estive em Mangual, estive em Santa Maria da Feira e estive em Lisboa. Para a semana vou estar no Porto, vou estar em Guimarães. Portanto, temos andado incessantemente, graças a Deus, com o governo português. E agradeço, da mesma maneira que ela fez, que a Ana Paula Zacarias, temos sido uma dupla incansável, não só diretamente, mas também com outros funcionários da Comissão Europeia, com os comissários europeus, com os ministros, com os secretários de Estado, a levar a Europa às pessoas e aos cidadãos. Eu, quando fui mandatada, eu trabalho para o Presidente Juncker. Isto foi uma das linhas de estratégia. Quando o Presidente Juncker chegou à Comissão, ele disse 2 coisas. Nós temos que trabalhar conteúdo e temos que trabalhar comunicação. Conteúdo, nós temos que nos focar em iniciativas, em prioridades muito importantes, que são as mais importantes para os cidadãos europeus. Definiram-se 10 prioridades e a União Europeia tem-se focado em trabalhar nessas 10 prioridades. Estou a falar do crescimento, do investimento e do emprego, que é a primeira prioridade, e que tem tido resultados. Nós estamos a crescer economicamente há mais de 5 anos. Combatemos o desemprego como ninguém. Ainda temos um problema de desemprego jovem, sobretudo em países como Portugal e Espanha, mas o problema não tem nada a ver com aquele que existia há 2 anos e meio. Portanto, os resultados destas iniciativas, a União Digital, a União da Energia, mesmo a questão da democracia e dos direitos fundamentais, foi tudo colocado num programa de trabalho muito definido, muito focado. A Comissão Europeia já apresentou propostas em todas estas iniciativas e está prestes a completar o seu programa de trabalho. Agora, cabe aos Estados-membros, sobretudo ao Conselho e ao Parlamento Europeu, acabar de adotar estas iniciativas. Portanto, esta foi a primeira linha de estratégia do Presidente Juncker. A segunda foi que temos que comunicar melhor com os cidadãos. Temos que chegar aos cidadãos. E, portanto, a primeira coisa que ele fez foi reforçar as representações da Comissão Europeia. Eu, neste momento, tenho estatuto de chefe de missão,
Sou embaixadora, não sou diretora de um gabinete de informação e de brochuras no Jean Monnet. Eu tenho contactos diários e semanais com o Primeiro-Ministro, com o Presidente da República, com os seus gabinetes, com os gabinetes dos ministros e com os ministros, e ao mesmo tempo temos poder de representação política. Temos poder de fazer, o que nós fazemos é relatórios políticos, quer para Bruxelas, quer como de Bruxelas para cá, é no fundo uma ponte para aproximar o centro de decisão, aquilo que se decide em Bruxelas, da realidade portuguesa e das necessidades dos cidadãos portugueses, e depois é comunicar com os cidadãos, e por isso ando por esse país fora. Felizmente agora não ando sozinha, a divulgar as nossas iniciativas e a falar sobre a União Europeia e a discutir estas questões, nomeadamente com os mais jovens. Porque são também aqueles que, pelo menos em termos de participação política e nas urnas, são os que mais se têm afastado em Portugal da União Europeia. E o que é que eu notei, ou o que é que eu posso anotar e partilhar convosco ao fim destes 2 anos e meio? De facto, esta questão do problema da comunicação, quando me dizem a União Europeia e a Comissão Europeia comunica muito mal, eu acho que as pessoas também não têm muita noção, nem muitas vezes muita vontade de comunicar, de saber o que é que se passa. Houve um esforço enorme. Não há iniciativa nenhuma da Comissão Europeia que não seja traduzida em infográficos, para já em todas as línguas, e em infográficos que são colocados nos sites da União Europeia, que são divulgados através das redes sociais. Nós fizemos um esforço enorme nos últimos anos de estar presentes em todas as redes sociais. Nós respondemos a todos os comentários que tenho no Facebook e noutras redes sociais. E isto não faço só eu, representação da Comissão Europeia em Portugal, fazemos todas as representações das Comissões Europeias nos Estados-membros, porque os desafios também são maiores em termos de comunicação. Eu estou numa posição extremamente confortável. Eu, quando vejo os meus colegas, reúno com os meus outros colegas em Bruxelas, eu não vos posso dizer como é que se sentem os polacos, os húngaros, os lituanos, os britânicos. Eu tenho aqui uma colega, a Joana, que está presente na sala, que trabalhou na representação britânica, e poderia contar-vos e testemunhar o que foi o período que precedeu o referendo. Portanto, nós temos feito um esforço de traduzir tudo isto para, nomeadamente, utilizar meios de comunicação que chegam mais diretamente aos cidadãos, através de coisas mais, através de infográficos e através de números. Tentamos também desmentir, e aqui vou passar um bocadinho, não sei se vou conseguir passar a dar-vos alguns exemplos que andamos a fazer. Mas, no fundo, a mensagem, para ser um bocadinho mais organizada, as 3 mensagens que eu gostaria de passar é: nós temos conscientes que a União Europeia e a Comissão Europeia têm que comunicar melhor, temos feito esforços nesses sentidos, pensamos que temos dificuldades em comunicar. Eu podia identificar aqui um elenco de dificuldades que tenho sentido, pelo que já foi referido aqui nesta sala, o número de intervenientes, o número de mentiras que se dizem, e o número de mitos que existem sobre a União Europeia e que são veiculados todos os dias. Todos os dias eu abro estes jornais e eu poderia ser o meu direito de resposta 3 ou 4 vezes. Mas eu, infelizmente, tenho uma equipa de 20 pessoas, isto só para Portugal, e não consigo estar em todas, obviamente não consigo estar em todas as frentes. A questão da desinformação. Portanto, nós também fazemos um trabalho muito importante em matéria de desinformação. Isto começou com maior acuidade nos países de Europa Central e de Leste. Começaram a sofrer uma propaganda anti-União Europeia, que também se propagou e chegou ao Reino Unido, como nós sabemos, e já é conhecido na ação de comunicação quando foi para o referendo. Criámos uma task force no External Action Service, não me está a ocorrer agora o nome em português, portanto o Ministério dos Negócios Estrangeiros da União Europeia. Criou-se uma task force que é EastChatCom, que é dedicada, e que os meus colegas mais não fazem do que encontrar mitos que são veiculados contra a União Europeia na imprensa nos países da Europa Central e de Leste, e tem um site em que desmentem todos esses mitos e exercem o seu direito de resposta na imprensa. Outra coisa que nós fazemos, isto é apenas um exemplo, eu não vou passar aqui porque não temos tempo, mas isto é apenas um exemplo do que fazemos e daquilo que eles postam no site. Isto é o Stratcom. Isto é um exemplo daquilo que a representação no Reino Unido fez e tem feito durante a campanha do referendo.
No Reino Unido, obviamente, os mitos eram diários. Isto é a propósito de um relatório que promovia a aquacultura de ostras e de mexilhões. E a mensagem que passou para os jornais é que vamos parar de we can't eat chip and fish and chips anymore. Portanto, a União Europeia vai proibir o fish and chips. Nós tivemos em Portugal a mesma coisa. Eu tenho recorrentemente relativamente às sardinhas. Não há ano nenhum em que eu não tenha que explicar que a cota das sardinhas não é uma cota da União Europeia. Não é. E não é a Comissão Europeia que põe cotas e que limita o número de sardinhas que podemos comer nos festivais das sardinhas por esse país fora. Não há ano nenhum. Mas um exemplo muito recente, uma coisa complexa. E eu acordei a semana passada com um artigo do Jornal de Notícias que dizia maior fuga de dados privados na história da União Europeia. Comissão responsável pela maior fuga. Bom, eu até, claro, tive logo um chilique, não é? O que é que se passou? Porque isto de Bruxelas caem coisas todos os dias e eu, às vezes, apanho-as na imprensa. O que é que eles agora foram encontrar? Então, o que é que se passa? Nós lançámos um projeto que é o Wi-Fi for EU, que visa dotar, são vales, dinheiro financiar, autarcas, e as autarquias em Portugal são as autarquias que são elegíveis, para estabelecerem pontos Wi-Fi públicos nos jardins, nas bibliotecas, etc. E criámos um site e um portal para que os autarcas se candidatassem a este financiamento, a estes vales, e o portal foi para o ar em maio. E detectaram-se alguns problemas técnicos de dificuldade de candidatura, mas também detectou-se, houve uma empresa, que são as chamadas White Hats. As White Hats são hackers amigáveis, são hackers que testam a vulnerabilidade de sites e que avisam as instituições, as pessoas que têm o site, atenção que este site pode ser vulnerável ou é vulnerável. E este White Hat chegou aos contactos, estamos a falar de números de telefones e de nomes de autarcas, de alguns, um número muito limitado, não está no domínio público, portanto eu não posso dizer, de alguns autarcas, avisou a Comissão Europeia imediatamente fechou o site e trabalhou durante meses para reforçar a segurança do site e testou inúmeras vezes. Portanto, e o site reabriu. No dia em que o site reabriu, sai esta notícia no Jornal de Notícias. Portanto, os autarcas tinham 2 dias para se candidatarem a este financiamento e no dia em que o site reabre, que foi uma quarta-feira, de quarta a sexta-feira o concurso estava em vigor e os autarcas, portanto, imaginem a confusão que isto não deu, porque eu tinha autarcas a telefonarem e autarcas nos jornais, porque depois, claro, vão perguntar às autarcas, você acha bem que os seus dados pessoais estejam no domínio público, graças à Comissão Europeia? Claro que alguns ficaram completamente alarmados, exceto uma senhora, já não me lembro de que autarca é que foi, disse assim, olha, o meu telefone, o meu nome e o meu telefone toda a gente conhece. E de resto a minha vida pessoal também já é pública, portanto não me faz moça nenhuma. Mas isto é um side pronto, é uma graça apenas da desgraça que ia acontecendo. O que é que eu fiz? Primeiro tivemos que esclarecer as questões, graças a Deus estava cá uma comissária, que não é uma comissária pouco conhecida, a Vestager, para o Web Summit, fez um desmentido à porta de uma conferência, depois fomos para a rádio, emitimos desmentido, mesmo assim os jornais continuavam a emitir a notícia da parte da tarde, fui para a televisão, fui para a rádio e, portanto, faz parte do meu trabalho, mas isto acontece todos os dias, eu poderia fazê-lo praticamente todos os dias, só o faço nas situações que eu acho que é mais graves, porque, de facto, a Comissão Europeia ser acusada de uma fuga e de violação de dados privados, quando o regulamento acabou de entrar em vigor, seria algo, pelo menos, escandaloso. Mas é este tipo de direito de resposta que nós temos que exercer, e temos que exercê-lo da forma mais visível, porque isto acontece todos os dias. E agora já não estou a conseguir, não sei porquê. Já consegui. Isto é outra. Comunicamos através de outra estratégia que o Presidente Juncker definiu em termos de comunicação. Temos que falar com os cidadãos, vamos ter as chamadas, em francês chama-se Convention Démocratique, vamos ter os nossos diálogos com os cidadãos. Quando nós organizámos inúmeros eventos por esse país fora, com comissários, e com comissários, como eu já disse, a vários níveis, para comunicar as várias iniciativas. O governo português aderiu a esta iniciativa, então houve um apelo do Presidente Macron para que os Estados-membros também aderissem a esta iniciativa e nós já realizámos Comissão Europeia, só a Comissão Europeia mais de 1000,
e já realizámos mais de 100, bem mais de 100 aqui em Portugal. Agora dizem, é fácil? Eu quando tenho este foi o futuro da PAC. O futuro da PAC é fácil, toda a gente quer ver o comissário Hogan, toda a gente quer saber como é que vai ser o financiamento da PAC. Fizemos, acho eu, este por acaso foi nos Açores, já o fizemos em Santarém. Os agricultores são normalmente uns stakeholders. Quando fazemos sobre temas muito específicos, fizemos sobre eficiência energética também agora há pouco tempo nos Açores, fazemos às vezes sobre direitos dos consumidores, vêm os stakeholders, vêm as pessoas que trabalham esse tema, é relativamente fácil ter público. Quando eu faço o género de desafios da Europa, ou que Europa queremos nós para o futuro, acham que é fácil eu ter pessoas na sala? E eu ainda não cheguei ao ponto de ir buscá-las de autocarro à junta de freguesia, mas qualquer dia vou começar a pensar em fazê-lo. Fazemos em universidades, fazemos em escolas, normalmente peço aos professores, tragam lá esta minha colega e amiga é ótima a trazer alunos e a mobilizar a universidade toda do Minho, até vem em Lisboa, se for preciso, e já vieram a Lisboa, participar em eventos nossos, mas os professores nem todos são muito fáceis de mobilizar. Portanto, não é fácil também trazer as pessoas à sala. O que me leva à segunda questão é que isto eu aprendi, e sobretudo nestas coisas, isto tem que ser uma avenida de duas faixas. As pontes não se constroem, eu estou aqui a tentar ser multitask, não se constrói apenas de um só lado, não é? Uma ponte não pode ser construída de um só lado. Portanto, a sociedade civil tem que se mobilizar. Eu quando digo às pessoas, eu não sou a União Europeia, nem sou a Comissão Europeia, a Europa não é Bruxelas, ou não é aquilo que se decide em Bruxelas, nem é aquilo que se decide em Estrasburgo. A Europa somos nós. E a Europa será, e a União Europeia, obviamente, será aquilo que nós quisermos que ela seja. Portanto, as pessoas têm que se mobilizar. E houve algumas tentativas em Portugal, sempre um bocadinho tímidas, confesso, algumas tentativas, há tentativas e há projetos da sociedade civil por essa União Europeia fora, que se mobilizaram, nomeadamente quando das eleições europeias e das eleições francesas e outras eleições, em que havia uma grande mobilização do outro lado, de partidos nacionalistas e movimentos nacionalistas contra os valores fundamentais da União Europeia. Eu estou a pensar no Pulse of Europe. Isto é uma iniciativa de 2 advogados alemães. Reuniu milhares de pessoas na Alemanha. Eu fui a várias vezes às reuniões deles. Eram reuniões numa praça pública, era no Camões, era naquele mirador de São Pedro de Alcântara. Não estavam mais do que 30 pessoas e 15 eram turistas que achavam aquilo curioso, que andam aqui estas pessoas a fazer com a bandeira e com os símbolos europeus, a falar da União Europeia, a falar com as pessoas sobre a União Europeia. As pessoas aqui não se mobilizam muito em geral, exceto para algumas coisas. Mas nós também temos apoiado todos estes movimentos. O BETA é também uma movimentação da sociedade civil e que tem organizado uma série de eventos que nós também temos apoiado aqui em Portugal. A sociedade civil, de facto, tem que se organizar. As pessoas têm que se organizar se queremos para debater a União Europeia, não é apenas para criticar. É muito fácil estarmos aqui todos nesta sala um dia e criticar a União Europeia e aquilo que tem sido feito. Raramente são as vozes, pelo menos nos eventos em que eu estou, raramente são as vozes que são favoráveis à União Europeia. Mesmo aqui em Portugal, as pessoas preferem sempre ver aquilo que é o negativo, aquilo que ainda não foi feito, aquilo que falta fazer, aquilo que foi mal feito. Raramente são as pessoas que põem em xerga aquilo que foi bem feito. Portanto, nós temos que pôr em xerga mais vezes e de forma mais assertiva aquilo que foi bem feito. Eu adoro quando tenho outras pessoas que não fazem parte da Comissão Europeia, mas os juízes, os advogados, os economistas, os estudantes e outras pessoas da sociedade civil que têm movimentos e que se organizam e que utilizam o seu tempo para promover a União Europeia. Portanto, é fantástico ter este impulso e ter este apoio da sociedade civil, mas nós de facto temos que nos organizar mais. Eu agora gostaria apenas, e esta era basicamente, Joana, acho que passei mais ou menos as mensagens, não é, que queríamos passar. Obviamente que isto é tudo muito, muito rápido e podíamos estar aqui a falar durante muito tempo. Imagino que também não haja já tempo para debate. Portanto, queria-vos agradecer mais uma vez esta oportunidade. Se quero dizer que as nossas portas estão abertas, eu acolho sempre alguém que queira, sobretudo alguém que quer vir ajudar a União Europeia. Eu devo dizer, nos 2 anos e meio que estive, toda a gente me bate à porta para perguntar o que é que vocês podem fazer por mim.
eu tenho este projeto, eu tenho esta iniciativa, o que é que a União Europeia pode fazer por mim? No outro dia, tive um jovem empreendedor português que nos bateu à porta, pediu uma reunião e veio ter comigo e disse: Sofia, eu quero ajudá-la a comunicar e a divulgar aquilo que a União Europeia tem de bom por esses jovens fora e pelos jovens empreendedores. Portanto, este senhor vai ganhar, este rapaz vai ganhar um prémio, pelo menos já ganhou no meu coração, e eu só queria vos dizer, deixar esta mensagem, que obviamente que os meus contactos estão na internet, os contactos das pessoas, dos meus colaboradores da representação da Comissão Europeia. Se tiverem ideias de como comunicar melhor, de comunicar de forma mais positiva à União Europeia, eu estou sempre à vossa disposição. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, Sofia. Para concluir, porque nós não vamos ter tempo para debate, precisamos comer, não é? E depois voltarmos todos animados e energizados. Eu queria só fazer este apontamento. Quando nós estávamos a conceber esses painéis, e nesse especificamente da integração horizontal, eu disse ao Guilherme, e disse a Margarida, e disse ao Guilherme, primeiro quando tivemos a primeira reunião, eu disse, neste painel temos que ter gente que faça efetivamente a diferença. Não é? E estas duas pessoas que aqui estão fazem para milhares de pessoas. Não é? E é um pouco essa mensagem que tem que ficar, não é? Em termos de sociedade civil. Na recente obra do Antônio Damasio, ele tenta como é que é? Eu já vou me lembrar o título. A Estranha Ordem das Coisas, precisamente. Nesta obra, ele tenta explicar, em termos biológicos, por que razão nós estamos a assistir ao enfraquecimento das instituições, essas todas que estamos a discutir hoje, as instituições que representaram um avanço civilizacional, o Estado de Direito, a democracia, os direitos humanos, e ele recorre à biologia dos afetos, precisamente, para explicar, para tentar explicar isso. E ele diz mesmo que é impossível descrever aquilo que é a mente cultural humana sem a intervenção dos afetos. E, por isso, conclui que não há como falar de governação ou de comunidade política, como nós estamos aqui a falar hoje, deixando para trás a biologia dos afetos, um abandono que pode nos custar muito caro em termos civilizacionais. Isso que os senhores fazem na respectiva área é biologia dos afetos. O Igreja contou imensas histórias, mas omitiu uma que eu acho que é, porventura, mais importante que devia ter contado. Ele disse que eu facultei o parecer para a Associação Sindical dos Juízes Portugueses. O que ele não conta foi que ele me procurou. Alessandra, nós temos aqui um problema. Vê lá, temos aqui esta ação a propósito da redução salarial dos magistrados no período de austeridade. Como é que nós conseguimos fazer que isso chegasse ao Tribunal de Justiça? Eles, porque os advogados não conseguem chegar lá. Eu disse, Igreja, mas isso é um problemão, porque o Tribunal de Justiça já disse várias vezes, quando os juízes portugueses reenviaram, que não vai se meter ao barulho, passa a expressão, não é? Porque não vai dizer nada a propósito de direitos sociais adotados no âmbito das medidas de austeridade, porque entende que não estamos no âmbito de aplicação do direito da União e, portanto, a Carta não pode ser invocada. Uma sensibilidade do Tribunal de Justiça de que os tribunais não estão bem apetrechados para a ativação judicial de direitos sociais. É criticável essa posição, talvez o Tribunal de Justiça tenha mesmo razão, mas eu disse, espera que eu vou pensar. Talvez pela independência dos tribunais nós cheguemos lá, porque o Tribunal de Justiça nunca se pronunciou sobre isso. E qual não foi a nossa surpresa? Quando eu fiz lá o parecer, pedi ajuda ao Pedro Frouf, porque sempre um segundo olhar é importante, ele deu lá umas achegas. Eu disse, Igreja, toca andar, vê lá se isto, para a Associação Sindical, tem alguma serventia. Qual não foi a nossa surpresa? Quando o Superior Tribunal Administrativo, o Supremo Tribunal Administrativo, acatou a ideia de reenviar para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça lá proferiu aquele acórdão brilhante sobre a independência, porque, na verdade, os juízes portugueses não estavam preocupados com a devolução do salário, eles queriam, e essa era a preocupação da Igreja, nós precisamos desesperadamente ajudar aquela gente desamparada, aqueles juízes em desespero de causa na Europa de Leste. É assim que nós fazemos a Europa. Todos a partir da biologia dos afetos. E uma última nota, que eu acho que não vou mais ter a oportunidade de falar, e queria mesmo dizer isso ao Guilherme Figueiredo.
dias eu ouvia um excerto de uma obra de Hemingway em que um personagem perguntava ao outro: quem é que vai estar contigo na trincheira, apoiando-te, quando a questão se proporcionar? E outro pergunta: mas isso é importante? Muito mais do que a própria guerra. Muitíssimo obrigado por ter nos dado a oportunidade de estar nessa trincheira da integração europeia consigo. Tá bem?